Meu nome é Hugo, eu sou professor de xadrez aqui da Escola Municipal Anísio Teixeira. Eu dou aula de xadrez aqui. Vai ser eu e o professor Ronan, que vai se apresentar depois de mim, que iremos conduzir o curso de xadrez. O nosso desejo é que seja semanal, nós vamos preparar um curso para isso. Então nós vamos no passo a passo. Se vocês assistirem a nossa aula toda semana, daqui a um certo tempo vocês todos já estarão jogando xadrez. Que é muito complicado colocar todas as peças aqui de uma vez só e já falar como se mexe e vocês já sair jogando. Então nós vamos devagarzinho, tá bom? Primeira coisa que nós vamos falar é sobre o tabuleiro. O tabuleiro é o campo da batalha, onde vai se passar a batalha, porque o jogo de xadrez, ele é uma guerra entre dois reinos. O reino das peças claras contra o reino das peças escuras. Tá certo? Então, antes de eu colocar as peças no tabuleiro, eu vou falar para vocês o seguinte. Vocês estão vendo que o xadrez, o tabuleiro, aliás, tem 3 retas. Uma das retas são as linhas, ou também fileiras. São chamados de linha e fileira. A linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nós temos também as colunas. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, E, F, G e H. Então são 8 linhas, 8 fileiras. Tem mais uma outra reta aqui. Você consegue identificar? Não? São as diagonais. Então aqui, ó, essas linhas, essa reta, aliás, chama-se diagonal. Elas cortam o tabuleiro. Então elas cortam o tabuleiro. São chamados diagonais. E agora uma coisinha que eu vou falar para vocês, uma novidade. Todas as 16 peças de xadrez, todas elas vão fazer só esses 3 movimentos. Algumas vão fazer só um deles, outras vão fazer de 2 a 3 deles. Ou seja, então as 32 peças que colocam-se no tabuleiro só vão mexer ou na linha, ou na coluna, ou na diagonal, ou em 2 deles. Então agora eu vou colocar as peças conforme elas saem durante o jogo. Um detalhe importante. Se você tem um tabuleiro em casa e nesse tabuleiro tem o número das linhas, vocês irão sempre colocar as peças claras ou peças brancas na linha 1 e 2. E sempre as peças escuras ou peças pretas na linha 7 e 8. Então vamos lá. Então, pessoal, essa é a disposição das peças. Do lado 1 e 2, igual eu te falei, na linha 1 e 2, ficam as peças claras ou brancas. Na linha 7 e 8, as peças escuras ou pretas. Eu digo isso porque hoje em dia se fabrica peça de tudo quanto é cor. Então, sempre as mais claras saem do lado 1 e 2. E o objetivo, esse é o jogo? São 16 peças brancas contra 16 peças escuras. E o objetivo do jogo é um reino, um exército lutando contra o outro para dar xeque-mate no rei adversário e, ao mesmo tempo, protegendo o seu rei de tomar xeque-mate do seu oponente. Tá certo? Boa tarde, gente. Como o Hugo falou, né? Ele me convidou para estar fazendo esse trabalho junto com ele. Meu nome é Ronan,
Eu sou professor da Escola Municipal Maria Lorencina Palmério, José Geraldo Guimarães, tá? E a proposta nossa aqui, como ele disse, é levar para vocês darem um acompanhamento através dessas aulas, né, em casa, e vocês conseguirem aprender o jogo de xadrez. O professor Hugo já explicou muito bem a dinâmica do tabuleiro, né? Aqui que são dois exércitos que vão tentar colocar o rei adversário numa situação de perigo, de risco, né? E proteger o seu rei. E colocou das retas, das linhas, né? Das diagonais, e aqui tem 64 casinhas, 32 pretas e 32 brancas. E cada casinha dessa ela tem uma coordenada, que vocês também vão aprender ao longo das aulas essas coordenadas para identificar cada uma delas. Hoje nós vamos iniciar falando do peão. O peão que é uma das peças que compõem o jogo de xadrez. O peão, ele tem umas características que são peculiares só do peão mesmo, que ele é o soldadinho, que ele vai na frente das outras peças, ele sabe que ele vai ser capturado pelo exército adversário, mas ele permanece firme, seguindo em frente, ele jamais recua. Então ele sabe que ele provavelmente vai ser capturado pelo adversário, mas ele não desiste, ele se sacrifica a própria vida para poder proteger o seu rei. E o movimento do peão no xadrez, ele faz um movimento nas colunas, ele consegue movimentar através das colunas. E a gente comenta que o peão, ele anda sempre na vertical e ele anda de em uma casa. Ele faz o movimento em linha reta, né? Seguindo aqui na vertical de em uma casa. Todos esses peões, porém, ele tem uma especificidade. A primeira vez que o jogador vai movimentar cada um deles, ele tem o livre-arbítrio de decidir se ele quer realmente andar de uma em uma casa ou se, nesse caso, ele quer, na primeira vez que ele mexer com esse peão, ele tem o direito de andar duas casas. Então é opcional, ele tem o direito de decidir se ele quer andar uma ou se quer andar duas. E isso, com todos os peões, ele vai tomar essa decisão, se ele anda apenas uma ou se ele anda duas. Se ele quiser andar todos uma casa só, dali por diante ele vai continuar seguindo andando de em uma casa. Só a primeira vez que lhe dá o direito de fazer essa escolha de andar duas ou uma casa na primeira mexida com cada um deles. E o peão tem uma outra especificidade também. Quando o jogador adversário faz o lance dele e ele resolveu andar duas casas, vocês viram aqui no primeiro lance, esse peão, ele travou com o outro peão, porque ele movimenta-se de uma maneira, mas a captura do peão adversário, ele é feito de uma outra forma. Ele não é feito apenas da mesma forma que ele se movimenta. Ele se movimenta de uma maneira, mas a captura ela é feita de outra maneira. Então, ele anda para frente, né, frontal, mas na hora de capturar, ele captura usando a diagonal como bispo. Por incrível que pareça, é a única peça no jogo de xadrez, entre todas elas, que movimenta-se de um jeito e captura de outro. As demais peças, vocês vão ver que elas movimentam e da mesma maneira que movimenta, ela realiza a captura. O peão não. Ele anda em linha reta, porém, para capturar, ele faz a captura na diagonal. Então, numa posição dessa, esse peão, ele captura ocupando o lugar do outro peão e ele retira essa peça do tabuleiro. Esse peão também está na diagonal desse peão. Ele tem o direito de capturar também esse peão. E assim, sucessivamente, eles vão continuar o jogo movimentando-se em linha reta e fazendo as capturas na diagonal de ladinho
para ficar mais fácil a compreensão, ok? Lembrando aqui também que o peão tem uma outra característica. O peão ele é a peça de menor valor. Se você colocar valores, né, pontuando as peças, o peão ele vai equivaler a 1 ponto. Por quê? Porque ele tem uma movimentação limitada e dentro dessa movimentação limitada dele, é muito provável que ele vai ser capturado pelo exército adversário. Porém, quando esse peão consegue ao longo do jogo, movimentando lentamente, atravessar todo o tabuleiro e conseguir chegar na última fileira, ele de peça menos valiosa, ele pode passar a ser a peça mais valiosa, porque ele chegando a essa última fileira, ele ganha um prêmio, ele é promovido, ele pode se transformar em qualquer uma dessas peças, com exceção do rei, porque rei não existe você ficar com 2 reis no jogo. Mas ele pode se transformar numa dama, num bispo, num cavalo, numa torre, em qualquer uma dessas outras peças que são muito valiosas no jogo. Então, de uma peça com pouco valor, ele pode chegar ao final supervalorizado com essa promoção, ok? Pessoal, agora eu e o professor Hugo vamos fazer uma demonstração aqui do jogo da Guerra dos Peões, tá? Esse jogo é para o aluno assimilar a movimentação do peão e as capturas. Então a gente vai jogar, ele vai movimentar as peças aqui, nós vamos fazer um sorteio. A primeira coisa, pegue uma peça preta, pegue uma peça branca e você faz o sorteio com o jogador adversário. Quem ficar com as peças pretas, como o professor Hugo falou, vai ficar do lado da coluna 7, da fileira 7 e 8, e quem ficar com as peças brancas, dá 1 e 2. Movimenta primeiro quem joga com as brancas. Pode começar, professor. Muito obrigado. Professor Hugo andou 2 casas, movimentando o seu peão da coluna D. Eu vou movimentar uma casa também com o meu peão D. O objetivo desse jogo, pessoal, é você conseguir promover um peão, chegando da última fileira com um dos peões. Quem chegar primeiro vence a partida. O começo do jogo é de muito estudo, né? Vai um jogador tentando manter sempre a retaguarda, protegendo para que o peão adversário não consiga passar. Se eu desguarnecer um lado, provavelmente o adversário vai passar com o seu peão. Lembrando, né, que as peças brancas, como começa o jogo, ele faz um movimento, primeiro um lance que está atacando. E as pretas, como é a segunda jogada, ela faz um lance, às vezes, preservando e se defendendo. Agora começou a chegar numa situação aqui que vai ficar já mais difícil para movimentar. Se o professor Hugo tocasse nessa peça para movimentar, ele tem que mexer, que ele tocou na peça. Então, peça tocada é peça jogada. Só que eu não toquei. Ele não tocou, ele pode recuar e movimentar com outra peça. Não foi um lance consumado. Pronto. Chegou no momento. O professor Hugo sacrificou um peão. Ele deu esse peão aqui. É intencional. Ele está fazendo uma jogada, ele sabe que eu vou capturar para poder... É embaixo, é aqui. Eu vou capturar esse peão e vamos ver
qual que seria a intenção dele. Agora é a vez do professor Hugo. Ele já sabia que a gente já está Mas não é preciso recuperando. trocar. Não é preciso trocar. Ele poderia simplesmente continuar movimentando e deixar isso aqui. Mas é um material. Você ganhar um peão é importante. Ele pode te ajudar mais adiante no jogo. Esses dois peões aqui estão travados. Esses dois não movimentam. Aqui tem. Dá para andar aqui uma casinha ainda, mas já travou um ao outro. Porque não está o peão passando livre. Tá? Estava aqui mesmo, né? Agora vai começar a verdadeira guerra travada entre os peões. Que vai chegar um momento que ninguém vai conseguir mexer sem entregar um peão. Ele abdicou de fazer uma captura, porque ele não interessou achando que seria uma estratégia melhor para o jogo dele, tá? Eu posso fazer a minha captura aqui. Ele vai me capturar e a gente vai ficar travado aqui. Então eu optei por essa captura. Eu só vou saber se a minha estratégia vai dar certo no andamento da partida. Aqui travou. Esses dois travou. O jogo nosso vai ser desenvolvido de cá agora. E o professor Hugo vai mexer primeiro. Empate. Acho que a gente tem que mostrar. O jogo está caminhando para o empate, porque os dois estão prendendo os peões do adversário. Se eu capturar, ele vai me capturar. Tem jeito dele dar um peão e pegar o meu. Então eu vou fazer o quê? Eu vou optar por travar o jogo dele. Travei o jogo. Então aqui, o que acontece? É a vez dele mexer agora. Ele ainda tem uma mexida aqui, que é com esse peão de cá. Esse está travado, esse está travado, esse está travado, aqui está travado, aqui está travado. Por coincidência, nós fomos bem precavidos e jogamos dois bem na defensiva. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões pretos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões amarelos. Então, nosso jogo ficou empate, porque ninguém conseguiu chegar na última linha para promover um peão. Mas nós treinamos a movimentação e a captura dos peões. O aluno vai assimilar que o peão vai andar em linha reta, verticalmente, e ele vai capturar na diagonal.